Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal DART de treinamentos técnicos especializados. O meu nome é Álvaro e eu sou engenheiro atuando na área elétrica há mais de 40 anos em assuntos muito específicos relacionados à segurança operacional e ao controle de riscos em áreas críticas, como aquelas em que existem atmosferas inflamáveis e explosivas. Vocês podem checar melhor as minhas atuações lá no meu perfil do LinkedIn. A missão que eu estou me propondo com este canal é disponibilizar toda a nossa experiência de consultoria e análise de projetos em compliance em relação a legislações e normas, não somente sobre esse tema, mas outros assuntos críticos e estratégicos serão futuramente abordados na forma de treinamentos e capacitações aos profissionais interessados, visando, antes de tudo, preservar vidas e perdas materiais. Hoje eu vou adiantar a vocês, numa pequena amostragem, o que será o nosso treinamento, que estará disponível em breve aqui no canal, sobre o controle de riscos das descargas eletrostáticas nas operações em áreas de líquidos inflamáveis e combustíveis, especialmente com ênfase em terminais de manipulações e armazenamento. Acompanhará este treinamento um denso manual que posteriormente facilitará muito as consultas aos profissionais. Nosso treinamento está estruturado em 7 módulos, abrangendo toda a gama de assuntos referentes ao conhecimento objetivo de uma perigosa fonte de ignição e a metodologia de planejamento estratégico de controle de riscos para atingir a excelência na gestão operacional e de segurança relativas a este tema. No vídeo de hoje, que é só uma pequena amostragem do treinamento, nós saltaremos os 2 primeiros tópicos do módulo 1, que, no entanto, abordam aspectos fundamentais para a compreensão dos conceitos mais adiantados, e apresentaremos apenas o 3º tópico deste módulo, falando objetivamente sobre a caracterização dos cenários de risco que podem se configurar. O assunto volta a ser tratado quanto a outros aspectos da gestão de riscos e planejamento estratégico da conformidade no módulo 6. Vamos agora então objetivar um pouco mais nossa visão de controle de riscos decorrentes deste fenômeno, buscando caracterizar no 3º tópico os cenários típicos de risco de ignição por descargas eletrostáticas. Agora, assista o vídeo, aproveite ao máximo as dicas e aguarde o nosso convite especial na mensagem final. Para caracterizar objetivamente os cenários de risco típicos de ignição por descargas eletrostáticas, vamos adotar um algoritmo de análise que está resumido no fluxograma de referência sugerido pela NFPA 77. Aí vemos uma sequência lógica para análise, pedindo inicialmente que se identifique um cenário de risco de ignição. Então, antes de podermos seguir a sequência do fluxograma, vamos ver o que caracteriza este cenário. A primeira condição necessária é a constatação
da existência de uma atmosfera inflamável, constituída de vapores ou gases de líquidos inflamáveis ou combustíveis e, naturalmente, a necessária proporção de comburente disponível. Então, vamos ver os ambientes em que esta situação perigosa normalmente ocorre. As atividades regulares nas plantas de terminais líquidos podem produzir situações críticas de liberação de vapores durante as seguintes operações: transferências de produtos para a estocagem em tanques de armazenamento, operações nas casas de bombas com derramamentos acidentais, operações de carregamento e descarregamento de caminhões nas plataformas, e também em operações de transbordos de embarcações nos pires e cais. As atmosferas inflamáveis e explosivas eventualmente formadas são a base para os acidentes. As fontes de ignição evidentes e tradicionais, em geral, são bem controladas e essa eficiência deve, obviamente, ser estendida também às fontes de energia eletrostática. Após vermos os ambientes e situações em que normalmente ocorrem as atmosferas perigosas, prosseguindo em nossa sequência de caracterização dos cenários típicos de ignição por descargas eletrostáticas, vamos então observar a segunda condição necessária, que é a constatação da existência de um mecanismo efetivo de separação de cargas ocorrendo naturalmente em fluxos e filtragens ao longo das operações. Então vamos ver como essas situações ocorrem. São basicamente 5 as situações no âmbito de nossas operações em que se dão as separações de cargas. A primeira, obviamente, é na circulação forçada dos fluidos inflamáveis e combustíveis ao longo das tubulações. Bombeamentos e filtragens são processos críticos que disparam na geração de cargas eletrostáticas. Em segundo lugar, vêm as operações de carregamento e descarregamento nos vários tipos de tanques e recipientes, quando a agitação pode provocar respingos e formação de névoas nos espaços de vapor formados. Em terceiro lugar, ocorrem situações perigosas no incremento da formação de cargas quando, em meio ao fluxo, são arrastadas juntamente com o fluido substâncias em fases gasosas, com a formação de bolhas, gotículas de água e até mesmo partículas de impurezas. Em quarto lugar, vem como a mais crítica e intensa produção de cargas eletrostáticas, a filtragem, a qual submete o fluido a um processo forçado de atritos com os elementos de filtragem do equipamento, bem como um processo de múltiplas camadas laminares do fluido atritando-se. Por último, como quinto dos processos mais importantes na formação das cargas eletrostáticas, vem a separação por atritagem de superfícies em pessoas isoladas ou não aterradas, quando usando vestimentas sintéticas ou calçados não condutivos e permanecendo sobre superfícies não aterradas. Pessoal carregado estaticamente pode desenvolver potenciais em torno de 10 a 15 kV, com energias de ignição entre 20 mJ e 30 mJ. Portanto, para os vapores em que as energias mínimas de ignição estiverem abaixo destes valores, poderão ocorrer ignições. Após vermos as situações em que se dão as separações de cargas, vamos adiante em nossa sequência de caracterização dos cenários típicos de ignição por descargas eletrostáticas. E agora observaremos a terceira condição necessária,
que é a existência de um meio efetivo de acumulação de cargas separadas e a manutenção de um potencial elétrico a ser rompido por uma descarga. Então vamos ver como essas situações ocorrem. São também basicamente 5 as situações no âmbito de nossas operações em que se dá a acumulação de cargas. A primeira é a ocorrência de equipamentos isolados ou não aterrados. Como foi visto no flowchart da NFPA 77, com a proposta do algoritmo de análise de cenários de risco, a primeira medida e mais fundamental para o favorecimento do processo de equilíbrio de cargas e sua dissipação é a continuidade elétrica das estruturas e seu aterramento. Nesse ponto, há 2 observações importantes a fazer. Primeiro, quanto à necessidade do processo de verificação e certificação da continuidade elétrica, que deve ser efetuado corretamente através de metodologia específica, estando o valor padrão circulatório abaixo de 200 miliohm. Depois, a avaliação das impedâncias à terra, compatíveis com o recomendado pela NFPA 77, as quais não devem superar valor máximo de 1 megaohm. No módulo 5, nós voltaremos a ver detalhes específicos sobre estas demandas estruturais. A segunda situação para a acumulação de cargas ao longo das operações é a ocorrência de materiais e produtos isolados ou não condutivos. Essas situações são comuns nos casos de enchimentos de recipientes não condutivos e também condutivos com certas restrições, especialmente para ambos os casos aqui mencionados, onde a massa do fluido for constituída por líquidos de média e baixa pressão de vapor, tendo condutividades abaixo de 50 picosiemens por metro. No módulo 2, veremos ainda mais detalhes importantes sobre estes casos. A terceira situação perigosa que favorece a acumulação de cargas é a ocorrência de equipamentos condutivos isolados ao longo das operações. Essas situações ocorrem nos casos de enchimentos de recipientes condutivos não ligados eletricamente ao aterramento e apoiados sobre pisos não condutivos. No exemplo do quadro apresentado, incluímos também, a título de alerta, como processo que requer o máximo cuidado, apesar do aterramento existente, quando o produto que está sendo manipulado possui baixa condutividade elétrica, não permitindo a dissipação necessária, possibilitando assim uma acumulação perigosa. No módulo 2, veremos um registro de acidente típico sobre estas situações. A quarta situação que favorece a acumulação de carga estática dá-se na ocorrência de interações com o pessoal não aterrado, após os mesmos terem adquirido carga da maneira como foi exposto no segundo tópico do nosso roteiro de análises. Este pessoal, não conectado eletricamente ao solo, pode acumular uma carga que subitamente poderá ser transferida através de um faiscamento. Como já foi dito, pessoas carregadas estaticamente podem desenvolver potenciais em torno de 10 a 15 kV com altas energias de ignição. A quinta e última situação que analisaremos como favorecedora da acumulação de carga estática dá-se na manipulação de líquidos não condutivos. A acumulação de carga eletrostática é significativa quando a condutividade do líquido é inferior a 50 picosiemens por metro. Atualmente, produtos como o diesel S10 são especificados com apenas 25 picosiemens por metro. Ocorre que esta condutividade ao longo da dinâmica de fluxos torna-se na prática menor ainda, gerando situações extremamente perigosas dependendo das características das instalações que geralmente
não foram projetadas para operar com produtos nesta faixa de riscos. Todos os produtos de hidrocarbonetos comerciais contêm pequenas quantidades de material ionizável. Quando o hidrocarboneto flui sobre uma superfície como, por exemplo, uma parte de tubo, através de um filtro, parte do material iônico permanece absorvido na superfície. Geralmente, a superfície retém mais íons de um sinal do que do outro. Assim, o hidrocarboneto que flui adquire uma carga elétrica por causa do desequilíbrio elétrico do material iônico. Após nos inteirarmos dos 3 primeiros processos dos cenários de risco provocados pelas cargas eletrostáticas, veremos agora os padrões de energia dos vários tipos de descargas e suas incidências relativas nos ambientes e situações em que normalmente ocorrem as atmosferas perigosas. Apesar de ser muito importante considerar as condições variáveis de energia dos sistemas, especialmente em face das variações de temperatura, também uma energia mínima é requerida para cada tipo de vapor para que possa haver uma ignição. Assim, as descargas eletrostáticas, para ocasionar as ignições, terão de ocorrer com energia suficiente para isso. Então, que energia as descargas terão de possuir? E com que frequência os vários tipos de descargas ocorrem? Vemos neste histograma a plotagem dos vários tipos de descargas e suas faixas de energia padrão. Já se percebe aí que existe um tipo característico, denominado centelha, que possui um destaque poderoso em termos de sua capacidade de ignitar os vapores mais comuns entre os líquidos inflamáveis normalmente manipulados em terminais líquidos. Na sequência, vemos também a altíssima incidência relativa das centelhas, que fica em torno dos 70%. Ao observarmos mais detalhadamente o perfil das centelhas, podemos constatar que as energias disponíveis nestas descargas típicas cobrem as demandas mínimas para todos os vapores de fluidos enquadrados pela norma NBR-EC 679, parte 10, na sua classificação de áreas, que, por exemplo, para o grupo 2B, estabelece energias mínimas de 160 mJ. Por outro lado, constatamos também que para solventes e combustíveis muito comumente manipulados, tais como acetona, xileno ou até etanol, as energias mínimas de ignição situam-se na faixa de apenas 1 mJ. Assim, resumidamente, podemos avaliar o grau de perigo que as centelhas representam, tanto por sua energia característica como pela sua probabilidade de ocorrência. Ao termos concluído a análise objetiva dos 4 fatores fundamentais que compõem o processo da formação do cenário de risco para as ignições de atmosferas perigosas, desde a geração da energia eletrostática, sua acumulação e, por fim, a ocorrência das centelhas, podemos dizer que estamos capacitados a entender e empregar corretamente o algoritmo sugerido pela NFPA 77, representado pelo nosso flowchart que inicialmente havíamos apresentado. Essa será, sem dúvida, uma base segura para análises particularizadas que poderão ser efetuadas por todos que seguirem na aquisição dos conhecimentos fornecidos ao longo dos módulos deste treinamento. Assim, fechamos o módulo 1, tendo visto com a maior objetividade possível a dinâmica da formação de cargas eletrostáticas como fenômeno de superfícies, combustíveis inflamáveis e a formação de atmosferas explosivas suscetíveis a descargas eletrostáticas e, por fim, os cenários típicos de risco por descargas eletrostáticas. Vamos então agora à nossa mensagem final.
Bem, amigos, embora de fato nós não tenhamos apresentado os dois primeiros tópicos do módulo 1, já que esta é apenas uma amostragem do treinamento, eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa inicial sobre esse importante tema para os profissionais interessados. Espero tê-los aí como seguidores do canal, fazendo comentários e sugestões. Não se esqueçam, antes de mais nada, o nosso propósito maior é preservar vidas. Em breve nós estaremos viabilizando a aquisição do treinamento, expondo aqui um vídeo promocional, mas antes mesmo desse início oficial, vocês podem baixar um e-book gratuito contendo esclarecimentos sobre a estrutura do programa. Se gostaram, não esqueçam de deixar os seus likes e inscrições, ativando também o sininho para receber notificações. E é isso. Esperando nos vermos em breve, eu deixo aqui o meu mais respeitoso abraço. Até lá! Não esqueçam de baixar o e-book gratuito clicando no link no descritivo do vídeo.